Olá pessoal, muito boa tarde, muito bem-vindos a mais essa conversa com especialista. Essa que é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo. O nosso bate-papo de hoje será sobre metodologias para previsão de cenários para as cidades do futuro. E para conversar conosco sobre isso, dois craques no assunto. O professor Carlos Murdock, que é arquiteto, urbanista e professor e otimista incansável. Mestre em sustentabilidade, professor convidado do Instituto de Economia da UFRJ e da FGV, diretor da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, consultor de políticas públicas sobre mobilidade e habitação. Ministra as palestras com foco no futuro das cidades, sobre a ótica sustentável. Coordenador do curso de graduação e pós-graduação da UVA, acredita no futuro e na capacidade de recuperação do Rio de Janeiro. E está conosco aqui também Carlos Eduardo Canejo, é engenheiro civil, graduado pela Universidade Veiga de Almeida, a UVA, pós-graduado em gestão de empresas de petróleo e gás pela Universidade Federal Fluminense, mestre em engenharia sanitária e ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e doutor em engenharia ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Dentre as várias atividades que realiza, Canejo é coordenador e professor de graduação em engenharia civil da UVA, coordenador e professor do Núcleo de Sustentabilidade da Pós-Graduação, do Núcleo de Negócios da Pós-Graduação da UVA. É ainda professor nos cursos de graduação presencial em Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção e Administração pela mesma universidade. É sempre bom lembrar que nós estamos falando de um ambiente absolutamente controlável, por isso eu e o convidado Carlos Murdock não estaremos usando máscara durante esse debate. Tá bom? Murdock, a palavra é com você. Bom, gostaria de dar muito boa tarde a todo mundo que veio prestigiar aqui ao vivo, né? E quem está em casa também colocando. O pressuposto do que eu pretendo colocar hoje junto com o professor Canejo é uma junção de teorias com algumas adições de pesquisa nossa, só que pretende responder uma pergunta que todo mundo gosta de se fazer. Como é que vai ser o futuro? Não, acho que quando a gente nasce, a gente já pergunta, como é que vai ser meu futuro? Todo dia a gente se faz essa pergunta. E, sendo uma pessoa que defende sustentabilidade como eu, e o professor Canejo, o que acontece? Nós entendemos que a sustentabilidade é um passo, é um caminho do futuro. Então, se você consegue antecipar os passos, você consegue tornar esses passos sustentáveis. Existem dois cenários de cidade. As cidades que são cristalizadas, como Rio de Janeiro, São Paulo, a gente sabe que o crescimento habitacional será pouquíssimo. Rio de Janeiro praticamente já para de crescer em 2030, né? Ele só tem um crescimento residual. Agora, algumas cidades no Brasil, elas sim crescerão sim, de uma forma significativa a médio prazo. E é nesse momento, e é para essas cidades, que a gente pretende desenvolver essa metodologia. E eu vou colocá-la à prova hoje, porque ela nunca foi apresentada dessa maneira que nós pretendemos colocar. Tá certo? Canejo, dá o seu bom dia, ou boa tarde. Boa tarde a todos aí. Primeiramente, queria agradecer muito ao convite do Murdock. Eu entendo que isso aqui é um fórum muito importante para a gente discutir o futuro das cidades e também o futuro da própria humanidade. Afinal de contas, a gente está aqui pensando em estratégias para tornar esse mundo melhor e que a possibilite a gente ter um futuro comum. Na atual conjuntura ambiental que a gente enxerga hoje, é óbvio que a insustentabilidade ela paira em todas as esferas. O que a gente precisa fazer é começar a ajustar esse olhar. E esse fórum de discussão ele é fundamental para isso. Eu adoro ter esse tipo de conversa quando a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, podendo mostrar para pessoas que nem sempre estão ali no dia a dia da sustentabilidade, das questões ambientais, o quão profundo é esse tema. E, analisando um pouco a proposta que o Murdock trouxe para hoje, eu tenho certeza que vai ser muito bom, né, a gente poder ampliar o olhar e também eu vou poder contribuir, talvez com uma certa crítica em alguns momentos ao nosso modelo de desenvolvimento e a necessidade, né, da gente inovar, sim, de forma disruptiva nos nossos projetos para que a gente consiga garantir um cenário de sustentabilidade nas cidades.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, gente, o que é? A pergunta que se coloca é: podemos prever o futuro das cidades? Será que... E é engraçado, porque quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas vão falar comigo e perguntam: você tem bola de cristal? Você faz magia negra? Você faz... Não, gente, a única coisa que acontece, na realidade, é o seguinte: o que é o futuro? E o futuro, na realidade, é a extensão do nosso presente. Então a gente tem que analisar o passado, analisar o presente e levar linhas para o futuro. Só que quanto mais linhas você analisa, melhor é o seu nível de precisão. É claro que aqui ninguém vai tirar coelho de cartola, né, e vai dizer, vai ser assim. Né? Muito pelo contrário. O que esse trabalho não é, ele não é uma ciência exata. Apesar de estarmos buscando uma ciência com uma certa confiabilidade para se prever o cenário do futuro. E qual é a ideia disso? O que está oculto por trás disso? É exatamente, imagina você está num trem. Esse trem está indo para o precipício. Se você percebe com antecipação, você consegue ou tentar desviar o trem, ou consegue pelo menos saltar. Agora, se você não está nem aí para o futuro da linha, para o pedaço da linha que vem na frente, você simplesmente vai morrer. Eu acho que é isso que está acontecendo no planeta, e é isso que a nossa civilização está levando da maneira que a gente está indo. A gente não tem um fim bacana. Então, isso, na realidade, é uma tentativa desesperada de se fazer alguma coisa pelas pessoas. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Todo mundo conhece esse gráfico, mas é bom falar para todo mundo, né? Para quem não conhece. Hoje, as cidades são onde nós vamos decidir o nosso futuro no século XXI. Por quê? Porque cada vez mais nós temos pessoas se deslocando para as cidades. O mundo, na década de 50, 40, no século XX, não era um mundo urbano. Era um mundo ainda rural. Para a gente ter uma ideia, no Brasil são mais de 85% das pessoas morando em cidades. Ou seja, a gente tem que alimentar, a gente tem que calçar, a gente tem que educar, a gente tem que transportar, a gente tem que vestir, a gente tem que dar saúde. Então, a gestão da cidade passou, de certa maneira, a ser quase que a gestão de quase todas as pessoas do Brasil. É simples assim. Isso acontece no mundo inteiro. Aqui uma evolução do gráfico de população. Né? Nós vemos que nós saímos da Segunda Guerra Mundial com 2 bilhões de pessoas. Hoje em dia somos praticamente 8, que já é um número significativo. Não tivemos nenhum evento fora a pandemia para controlar a população. E estamos chegando num determinado número limite. E esse limite é o que é muito discutido em sustentabilidade. Aqui a taxa de urbanização brasileira, 2010 já era 84%, nós devemos bater 2050 com quase 95%. Ou seja, e qual é a conta que a gente guarda aqui? Todas as semanas, no mundo, 1 milhão de pessoas se deslocam para as cidades. Todas as semanas. Esse é um processo mundial. Pois bem, chegamos à conclusão que as cidades são um problema. Mas será que elas podem ser também a solução? Vamos dar uma olhada. A economia, apesar de todos os eventos que nós tivemos recentemente, ou nos últimos 150 anos, a economia cresce. 11 de setembro, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crise 29, crise 2008. E a gente até acredita que vamos passar pela pandemia com a economia crescendo. Mas por que isso acontece? Né? E qual o tipo de produção urbana que a gente tem? Nós acertamos na economia e erramos na mobilidade, erramos nas cidades. Superlotação, a gente produz coisas como essas, né? Ultrapoluição, aquecimento global, questões relacionadas a dejetos, cuja especialidade do Canejo, né? Aumento em crimes, e a gente começa a se perguntar uma enorme desigualdade social no mundo inteiro, se você considerar todas as pessoas do planeta.
60% delas vão morar em favelas em 2030. 60%. Então esse mundo encantado que a gente vê na televisão, pelo Netflix, pelo streaming, etc., não é o mundo que a gente vive na realidade. Assim como o Rio de Janeiro não é a Carmen Miranda, não é o Zé Carioca. O Rio de Janeiro talvez hoje seja o Rio de Janeiro do funk e da milícia. E a gente deve colocar uma interrogação muito grande nisso. Será que é isso que a gente quer? Pandemia. E se continuarmos assim, nesse ritmo, essa vai ser a cara das grandes cidades do futuro. Já é na Índia, em algumas cidades no Brasil nós já temos isso, na África, América Latina, Ásia. Agora vou colocar uma pergunta para vocês, e eu vou colocar essa pergunta também para o Canejo, né? O querido colega Canejo. Seriam as grandes cidades organismos que poderiam atender a determinadas leis biológicas ou leis da vida? Será que a gente pode fazer essa pergunta? Eu acho que sim. Eu acho que a gente pode fazer. E eu vou tentar provar aqui alguma coisa. Existe alguma similaridade entre essa floresta de arranha-céus e uma floresta como desse tipo? Olha só, hoje em dia a ciência, né, principalmente o estudo da botânica, da engenharia florestal, já nos dá uma série de dados matemáticos previsíveis para saber como as florestas vão se desenvolver de acordo com o clima, dado o ecossistema, e isso já é uma coisa controlada, é uma ciência muito controlada. Mas será que a gente consegue transportar de alguma forma essa ciência para cá? Essa pergunta é muito importante. Vamos estudar algumas questões que tornam o urbanismo similar à biologia. Tá? Nesse meu primeiro recorte aqui. Vou falar sobre a questão de escalabilidade, ou seja... Murdock, pode falar. Posso aproveitar o gancho e fazer um breve comentário em função dessa sua primeira explanação aí nos primeiros minutos da sua fala? Por favor. Até então a gente tem uma concordância absolutamente integral em ambas as percepções. Atualmente, é irrefutável que a gente vive numa crise ambiental. E essa crise ambiental, ela é gerada a partir do crescimento exponencial das populações. Esse crescimento exponencial das populações, ele leva também a uma demanda maior por recursos naturais e, consequentemente, a um aumento da poluição gerada. E aonde que está o marco para essa explosão populacional? Está a partir do momento, na nossa história, ocupando essa nossa casa, que é o planeta Terra, começa a mudar no momento que o homem ele abandona a cultura nômade. E a gente começa a se fixar nas grandes cidades. E as cidades elas começam a propiciar uma qualidade de vida até então não experimentada, na qual a gente consegue abastecer essa população, a gente começa a aprender a descartar os nossos dejetos, os nossos efluentes, a gente começa a ter uma série de evoluções que são positivas, obviamente, para a sociedade. Então, eu não tenho a menor dúvida de que as cidades elas são o problema, mas também são a solução. Essa crise ambiental ela é tão grande que a gente consegue perceber ao longo dos anos, de maneira análoga aos gráficos que aqui você mostrou, a gente tem gráficos que representam com a mesma tendência a concentração de gases de efeito estufa. Diariamente, nós geramos mais de 1 bilhão de toneladas de resíduos que são dispostos. Queria, obviamente, poder dizer que de maneira adequada, mas não, a grande maioria de maneira inadequada. Eu não tenho a menor dúvida, Murdock, que a gente está caminhando para um cenário de colapso da nossa civilização, tal qual você mostrou aqui em vários e vários slides, em várias pontuações que você fez.
a gente está aprendendo ainda a não degradar o ambiente em prol do desenvolvimento. Desenvolvimento esse que você colocou também de maneira muito precisa. Apesar dos pesares, a economia continua a crescer. Só que vem um pingo de esperança verde no meio disso tudo, que é o conceito em si da sustentabilidade. E eu acredito, depois de ter lido, ter estudado, vivenciado a sustentabilidade ao longo de um tempo, que essa é a única solução que a gente tem. É a única solução. A única solução que a gente tem é se aproximar dos sistemas biológicos, naturais, nos nossos processos. A gente aqui está falando de uma analogia das cidades com os conceitos de biologia, da arquitetura, do urbanismo com os conceitos de biologia, e a verdade é que a gente já deveria ter feito isso há muito tempo. Somos um fenômeno da natureza. O que a gente ainda não conseguiu entender é como nos desenvolver de maneira a não causar a degradação ambiental. O desenvolvimento econômico, por si só, durante muito tempo houve a esperança que o desenvolvimento econômico ele ia trazer consigo também uma equidade social e até mesmo uma preservação ambiental. Só que isso já caiu por terra há muito tempo. E a gente já está discutindo, desde 1972, na Conferência de Estocolmo, como frear esse modelo de desenvolvimento que ignora as questões ambientais. E a gente vive sempre nesse ping-pong, né? O governo não faz, não sei quem não faz, o prefeito não fez, o presidente não fez, e está certo, a gente tem que ter esse discurso mesmo. Mas não é só esse discurso. A sustentabilidade precisa começar a entrar na rotina da sociedade. Então eu, enquanto indivíduo, devo adotar práticas mais sustentáveis. Eu, enquanto professor, devo buscar sensibilizar os meus alunos. Eu, enquanto engenheiro civil, devo buscar alternativas sustentáveis dos meus projetos. Independente do governo A, do governo B, mas por uma necessidade ética. Pela necessidade de se pensar num futuro comum. Quando a gente começar a entender efetivamente tudo isso que você está aqui colaborando, colocando para a gente, né, esse olhar de que, por A mais B, vamos tentar provar essa analogia entre as grandes cidades, né, como organismos que obedecem à lei da biologia, a gente já está tentando caminhar em prol da sustentabilidade, porque a verdade é que não existe mistério na natureza. Nós é que ainda não alcançamos honestamente a capacidade de entender todos os fenômenos. Então eu estou assim até então super de acordo com tudo que você comentou aqui. Só quis fazer essa pausa, esse interregno para poder colaborar também com a sua fala até então. Não, acho maravilhoso. Agora você colocou duas coisas que eu queria pontuar. Da questão de nós prestarmos atenção a olhar para o outro lado da pista. O que eu digo? Eu acho que nós somos hoje, do mundo, da maneira que a educação e a sociedade nos colocou, nós somos ou arquitetos, ou médicos, ou ciências exatas, ou ciências humanas. Eu acho que as pessoas começaram a entrar dentro de caixas e ficarem hiper especialistas nessas caixas. Quando, na realidade, a sustentabilidade é uma coisa tão híbrida e tão transversal que é o pensamento sustentável, para que você atinja algum grau, você tem que olhar para os lados e olhar para as disciplinas complementares. Não é à toa que a gente está aqui conversando, arquitetura e engenharia, que naturalmente deveriam conversar sempre. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho aqui importante. Mas não só isso, como biologia, conversar com arquitetura e com engenharia, a medicina. Se a gente for olhar para o passado, as cidades que a gente vive hoje foram muito projetadas por médicos, movimentos higienistas, salubristas, ou seja, naquele controle de doenças. E vamos precisar repensar isso num período pós-pandemia, porque a tecnologia vai mudar completamente a nossa arrumação. Então, essa previsão de cenário futuro se torna ainda mais pungente e mais importante.
É isso que eu queria comentar aqui. Eu acho importantíssimo. Assim. Aliás, se deixar, acho que a gente vai conversar o resto da tarde. Vou continuar com a apresentação aqui. Porque... super legal. Apresentação, pode ser? Vamos lá. Daqui a pouco o Canejo volta aí. Maravilha. E aí, falando de escalabilidade, eu acho que o Canejo vai querer comentar isso também, porque é o seguinte, da similaridade que a gente tem entre os vários tamanhos aqui, eu estou dando um exemplo dos mamíferos, essa pesquisa não é minha, essa pesquisa é do professor Geoffrey West, que é um grande estudioso, tem muitas pessoas no mundo que estão estudando isso, e eu simplesmente estou unificando essas teorias e adicionando uma camada que a gente vai ver daqui a pouco. Né? E o que diz essa lei da escalabilidade? Ou seja, se você relacionar o peso junto com, por exemplo, o período de vida, você vai ver que existe uma linearidade em todos os mamíferos. A gente vai ver isso em alguns gráficos aqui. Você também escala proporcionalmente igualzinho ao rato. Né? Ou seja, vamos dar uma olhada para essa função. Essa função é muito importante. Eu não vou entrar na matemática da coisa, mas, por exemplo, vamos olhar aquele gráfico do peixe. Esse é o desenvolvimento de um ser vivo normal. Ele começa crescendo muito rápido, daqui a pouco ele chega na maturidade e ele estabelece uma faixa horizontal ali, que a curva começa a descer. Tá? Isso tem um nome, na natureza tem o nome dessa função, na matemática também, curva sigmoidal. Esse trecho de crescimento do peixe, ele é exatamente aquele trecho ali que eu destaquei em amarelo, da função sigmoidal, que é uma função de cálculo avançado, também não vou entrar nisso, mas só para a gente entender que este desenho de gráfico, ele vai valer para todos os seres vivos. Todos os seres vivos. Né? E eles vão ter exatamente essa questão. Por exemplo, a sua vida, se você comparar o seu tempo de vida e fizer essa proporção de acordo com o seu peso, com a sua massa, você vai chegar ao mesmo gráfico do rato, por exemplo. Né? Do dinossauro, olha a curva do dinossauro, é igual. Tá? E aí a gente começa a se fazer a pergunta, será que as cidades crescem assim também? Sim. As cidades também têm uma função sigmoidal. Ou seja, elas começam baixinho, têm um boom de crescimento e chegam numa maturidade onde essa curva de avanço, que é, de certa maneira, limitada pelo contexto, pelo ambiente, ela começa a se tornar mais horizontal e mais achatada. Fatores que regulam o crescimento populacional. Principalmente nutrição, espaço, clima, predatismo, e todas essas funções acontecem também em nível urbano. Guardem isso. Ou seja, nisto também temos uma similaridade do urbanismo com a biologia. Um gráfico explicativo, acho que deixa bem claro, né? A resistência do meio fazendo a curva não crescer tanto de uma forma tão acentuada, então o meio resiste, né? Quanto mais difícil o meio, mais inclinada vai ser essa curva vermelha e o tamanho de estabilização. Aliás, é importante eu abrir um parênteses aqui, sobre os sistemas, e aí estou falando de universo. Todo o universo, de certa maneira, quando você olhar para ele, você vai encontrar vários sistemas, e o universo em si é um sistema. Todo sistema, ele busca o equilíbrio, e ele busca inteligência. Busca inteligência, ou seja, ele busca otimizar os recursos. Isso populações, isso gravitação, todo o universo busca um equilíbrio. E existe uma lei que permeia isso, que é a busca do menor esforço, vamos dizer assim. Ou seja, como é que eu consigo fazer mais gastando menos recursos, menos energia, menos alimento. Isso vai valer para todos os seres vivos. Isso vai explicar muito
que a gente vai ver a seguir. População mundial, a gente já comentou, né? Bem interessante. Agora, esse gráfico não está dando para ler direito, eu vou explicar. À esquerda, nós temos plotado uma opção de animais. E aí é vaca, cavalo, porquinho da Índia, ratinho, coelho. E observa que todos eles acompanham, de certa maneira, essa curva, esse trecho de curva sigmoidal. E, surpreendentemente, o gráfico da direita, eles são as colônias, ou seja, são as comunidades de insetos, animais, etc. E a gente observa que tem a mesma curva, ou seja, existe uma tendência. E essa mesma curva vai ser observada nas cidades. Olha que interessante. Quando você relaciona o gasto energético com a massa corporal, todos os animais estão na mesma reta. Porquinho da Índia, o ratinho, o chimpanzé, o homem. Ou seja, isso nos dá uma precisão que me diz o seguinte: me diga a sua massa e eu digo quanto você gasta. Ou me diga quanto você gasta, que eu digo a sua massa. Pela simples plotagem dessa função, através está sendo plotado de uma forma logarítmica, mas é possível que a gente estenda essa reta para outras coisas. Então, nós somos previsíveis. E talvez as cidades sejam previsíveis. Será que são? O que diz a regra de economia de escala? Né? Quanto maior você melhor é o seu desempenho per capita. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: quando você dobra o tamanho de uma cidade, os salários aumentam 15% em média, a saúde das pessoas aumenta em 15% em média, a polícia aumenta por 15% em média, a criminalidade aumenta 15% em média. Isso para qualquer cidade. Saiu de 100 mil habitantes para 200 mil, você vai ter um ganho de escala em todos os sentidos. Outra coisa importante, que é falarmos de redes. Né? Hoje é tão comum falarmos de redes, e estamos conectados, internet, etc. E tal. Que coisa interessante, que coisa boa. Mas será que os seres vivos são baseados em redes também? Sim. Nós somos a expressão de redes. O tempo todo. Seja no sistema vascular, seja nos nossos pulmões. Só uma curiosidade: se você pegar todos esses fiozinhos que formam o seu pulmão, os alvéolos pulmonares, e esticar numa linha, vai dar 1/3 da distância da Terra à Lua. Você vê como nós somos, quão complexo é o nosso organismo. Todo mundo já viu isso. Eu acho que está faltando uma ilustração da gente olhar de como é uma floresta debaixo do solo, onde você vai ver uma rede de alimentação das próprias árvores, em que as árvores se ajudam e se alimentam mutuamente. Inclusive, elas conservam, elas têm a capacidade de recuperar determinadas árvores que estão doentes, simplesmente esticando uma conexão, e parece que isso é feito de uma forma consciente. Aqui um protozoário que vive no elefante, e nós, finalmente nós. As cidades são a manifestação física das nossas interações. Ou seja, me mostra uma cidade e eu vou poder te contar a história da sociedade. Isso é uma coisa muito interessante. E, melhor ainda, vou poder dizer qual o estado atual da sociedade. Basta olhar para o Rio de Janeiro. Uma curiosidade aqui, nossas redes pessoais são, em média, no máximo 150 pessoas, sendo que o número de amigos íntimos que você tem não costuma passar de 5. E assim formamos a nossa unidade de rede. Só que as pessoas têm essas relações e elas continuam se conectando e formamos redes extremamente complexas. Vamos dar uma olhada nesse gráfico também do professor West. É muito interessante. Ele relaciona duas coisas. A população, lá em cima, é o número de postos de gasolina. Você vê que
para cada país diferente, nós temos Holanda, França, Alemanha, Espanha, elas sempre vão seguir uma mesma tendência. Ou seja, quanto maior a população, eu vou ter proporcionalmente um aumento no posto de gasolina. Mas isso não acontece só em posto de gasolina. Isso acontece nas patentes também. Tá? Isso vai acontecer também no crime. Isso vai acontecer no produto interno bruto. Isso vai acontecer no ganho de riquezas. Ou seja, existe uma reta única para todas as cidades. Existe uma regra que unifica o tamanho, a massa, a população, a rentabilidade. Isso vale para todas as cidades, assim como na biologia. Outras analogias interessantes aqui, o ritmo cardíaco vezes a massa corporal. À esquerda dos animais e aqui à direita a velocidade de caminhada vezes o tamanho da população. Ou seja, quanto maior a cidade, mais rápido as pessoas andam. É claro que isso tem um limite, né? Mas ali a gente observa que nas cidades muito grandes as pessoas andam a 60 centímetros por segundo, que é muito rápido. E quanto menor a cidade, a vida vai mais devagar, de uma forma análoga ao batimento cardíaco dos seres vivos. Resumindo, se eu dobro o tamanho de uma cidade, eu vou ter 15%, em média, de maior rentabilidade em todos os quesitos que eu for analisar. Da segurança, riqueza, lixo, ambiente. Ou seja, isso me dá o quê? Isso me diz que se eu olho para o futuro e eu digo que uma cidade eu vejo uma curva populacional, eu posso intuir qual vai ser a minha necessidade de polícia, de bombeiro, de segurança, de lixo no futuro. E se eu posso me preparar para o futuro, eu posso ter uma escolha se eu vou fazer ela de forma sustentável ou insustentável. Daí a importância de termos esse cenário do futuro. Eu só estou falando de biologia, tá? Resumindo, cidades e urbanismo se aproveitam da questão da escalabilidade, usam economia de escala, ritmo de vida, o crescimento é sigmoidal, ou seja, faz aquele S, integralmente baseado em redes. Então, existe uma similaridade? Com certeza existe. Tá? Porém, tem uma pegadinha aí. Tudo que cresce, morre. Tudo tem um ciclo. É só a gente olhar para a história, para o passado, que a gente percebe isso. Os impérios, os países, as sociedades, a vida, tudo que cresce morre. Agora a pergunta que se faz é: existe a possibilidade de recuperarmos? Vou responder daqui a pouco. Só uma curiosidade. Aqui, nesse gráfico à direita, onde eu fiz um destaque aqui, nós temos uma relação do batimento cardíaco de todos os mamíferos. E você vê como eles são muito próximos. Ou seja, de certa maneira, você já nasce sabendo quantas vezes seu coração vai bater até você se esvair. 25,5 trilhões de vezes de batimentos. Isso dá, em média, 79 anos, que é a nossa expectativa de vida. Mas isso vale para o elefante, vale para o ratinho, vale para o macaco, vale para você. É claro que você pode fugir da regra, mas a média é essa aí. Ou seja, o que é importante que a gente tenha na cabeça? Que no momento do ciclo onde começaremos a decair, nós temos que nos reinventar. E é exatamente isso que nós estamos tentando fazer nesse momento. Através dessa ótica de uma nova sociedade em rede e um olhar de sustentabilidade em relação ao planeta. Por quê? Porque estamos numa fase decadente. Se não nos reinventarmos, se não tivermos ações disruptivas, como o próprio professor Canejo comentou, nós vamos entrar definitivamente numa entropia decadente. Outra coisa interessante, fractais. Né? Acho que todo mundo sabe o que é um fractal. O fractal é um modelo matemático onde ele se repete infinitamente,
De certa maneira, é como se fosse assim, tudo está contido em tudo. Acho que todo mundo já parou para pensar na vida o seguinte: gente, o átomo tem o núcleo, o próton e o nêutron. Né? O elétron, o próton e o nêutron. E o elétron fica girando em volta do núcleo. E eu fico imaginando, o planeta gira em volta do Sol, as galáxias giram em volta do centro das galáxias, e por aí vai. Isso é um fractal, onde tudo está contido em tudo. Tudo é um modelo de reprodução. Agora, será que nós utilizamos... Existem fractais na natureza? Será que existem fractais no urbanismo? E que esses modelos matemáticos podem ser identificados? Eu acho que sim. Tá? É muito normal os fractais ocorrerem, e eles ocorrem de forma, às vezes, não consciente na cidade. Porque os fractais nos permitem, inclusive, uma otimização, uma exploração da melhor ocupação do espaço, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês isso um pouco melhor. Algumas cidades baseadas em fractais, esses planejados, nesse caso, ou seja, fractais absolutamente planejados. Aqui é um mofo do queijo, e a gente observa a franja, né? Na franja dele, ele lança elementos fractais para fazer a sondagem do espaço, assim como uma cidade. A gente vai olhar um pouco isso daqui a pouco. Vai olhar um pouco mais, de uma forma mais aprofundada. E aqui um modelo do fractal do desenvolvimento das cidades. O que isso está dizendo aqui? Está dizendo, tem um E aí grande, roxo, né, lilás aí no meio. Esse é um supercentro. E esse centro, na realidade, ele vai se repetindo indefinidamente. Claro que tem um limite, mas ele vai se repetir no centro do bairro, no centro da região, no centro do bairro, na região mais importante da rua. Ele vai reproduzindo o mesmo modelo com uma escala diferente. Os fractais geram padrões, né, que, por sua vez, são a obsessão humana para termos padrões de quê? Para entendermos e para ordenar o mundo. Agora, a natureza também é assim. Eu não vou nem falar aqui de colmeias, etc. e tal, apesar da gente compreender que a forma hexagonal, que é, por sua vez, é baseada no triângulo, ela é uma forma permanente na busca da cidade ideal. Ou seja, copia a natureza. Quando a gente junta a ideia dos fractais e da reprodução infinita, nós vamos chegar a uma determinada teoria, chamada Teoria do Lugar Central, de 1933, Walter Kristaller. E ela me diz o seguinte: eu tenho um centro, nessa principal bola central aí, e eu tenho subcentros, e, por sua vez, eu tenho, numa outra escala, um subcentro entre esses dois, entre a bola maior e a bola intermediária, e assim sucessivamente. É assim que as cidades se desenvolvem. Isso é um modelo biológico. E é um modelo fractal. Para a gente dar uma olhada, só para a gente comparar, a organização de estrutura molecular, à direita, e biomacromoléculas fractais e, ao mesmo tempo, supergeométricas. Duas ilustrações interessantes, eu chamo a atenção para a ilustração da esquerda, que é do professor Doxíades. Quem é Doxíades? Doxíades, se você já andou na linha amarela, você já andou no projeto do Doxíades. Se já andou na linha vermelha, já andou no projeto do Doxíades. Doxíades era um urbanista grego que fez o projeto para o Rio de Janeiro, lá em 1960, na época do Carlos Lacerda, e criou todo o nosso sistema de mobilidade que você vive hoje em dia, né? E ele exatamente se baseia na ideia de núcleos. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhada com atenção aqui nesse slide. Principalmente no desenvolvimento nas metrópoles. A gente tem à esquerda, que eu queria chamar a atenção, lá em cima, o desenvolvimento de Londres. Memoriza essa imagem, daqui a pouco a gente volta a conversar. Como as cidades se conectam umas às outras. Elas buscam sempre
tentativa de montar uma rede similar ao que a gente apresentou lá no início. Será que isso aqui parece alguma coisa que a gente já viu? Né? Londres, de novo. A conexão das cidades. Né? Londres está aqui. É a criação de redes. Será que essas manchas querem dizer alguma coisa? Sim. É o mesmo processo da criação das bactérias, da colônia de bactérias. Muito similar. Canejo, você quer comentar alguma coisa? Murdock, 2 pontos só. Existe um autor chamado Jared Diamond, não sei se você conhece, que escreveu um livro intitulado Colapso, como as sociedades escolhem o seu fracasso e o seu sucesso. Sim, sim. E o livro dele é baseado exatamente em analogias nas quais a gente identifica cenários de civilizações antigas e civilizações atuais que estão fazendo escolhas equivocadas quanto à sua relação com o meio ambiente. Então, toda a estrutura da sua fala está baseada muito também no olhar do autor Jared Diamond. Por isso que é muito interessante a gente ter essa troca na qual um biólogo, que é o Jared Diamond, você que é arquiteto, urbanista, eu que sou engenheiro, integrando todos esses conceitos. É muito interessante ver os diversos olhares, e aí me lembra um ponto importante dessa temática, que é a necessidade da gente expandir o olhar multidisciplinar, transdisciplinar das questões ambientais. Os filósofos antigos, né, os mais antigos, eles não eram meramente filósofos, eles eram estudantes da matemática, amantes do teatro, eles eram filósofos e também eram várias outras coisas. A gente foi se colocando nas caixinhas que você mencionou. E a gente precisa resgatar um pouco esse olhar para poder compreender a natureza. Porque a gente se colocou, cada um na sua torre, incapaz de observar os fenômenos alheios que nos cercam. E a verdade é que é fundamental que a gente caminhe para essa integração. Só fazendo mais um gancho com a fala, né, do Jared Diamond, todas as civilizações fazem suas escolhas e todas elas são baseadas nessa relação não adequada com a natureza. A sustentabilidade, Murdock, ela não pode ser vista de maneira nenhuma como uma tendência. Ela deve ser vista como uma necessidade. E eu gostaria até de falar, é óbvio, a questão da sustentabilidade foi o que caiu na moda, né? E é uma alternativa que a gente tem para poder explicar, de certa maneira, a necessidade de se pensar no futuro comum. Mas a verdade é que, para além da sustentabilidade, é necessário ter todo um conhecimento de ordem técnica e atuar de forma ética. Então, quando a gente está aqui hoje conversando sobre todos esses pontos que você está trazendo de maneira assim primorosa e absolutamente provocativa, faz com que a gente tenha a necessidade de refletir sobre os conhecimentos que são absorvidos e sobre as ações que a gente deve adotar em prol do meio ambiente. O conceito em si de sustentabilidade, ele, honestamente, ele deve ser muito mais ancorado na preocupação do homem com esse futuro do que meramente na hipocrisia das empresas conseguirem atender aos pilares da sustentabilidade. O que a gente fala aqui é sobre o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, é dar oportunidade para essas pessoas conseguirem ter acesso minimamente a esse mundo como a gente hoje conhece. E quando a gente começa a olhar todo esse toda essa integração, se assim podemos dizer, que você aqui está trazendo de lupa, só faz reafirmar muitas vezes a necessidade que a gente tem de se preocupar cada vez mais com as questões ambientais. Não é meramente... Você está funcionando aqui como um filósofo provocador. É assim que eu estou te vendo hoje. Com um olhar que transcende, obviamente, a sua área exclusiva, né? Eu não gosto nem de dizer área, porque a gente volta à questão das caixinhas, mas você, através da inquietude, da curiosidade, você está buscando argumentos para poder provocar uma mudança no mundo. Está trazendo um olhar ético que eu acho que é profundamente necessário para todos nós. Quando a gente vai juntar os fractais,
quando a gente vai utilizar o conceito de redes, quando a gente vai utilizar, né, tudo isso que a gente aqui conversou, o desenvolvimento das cidades sob uma perspectiva ambiental, eu vejo alguma esperança. Né, porque sou engenheiro, atuo na área de resíduos, né, na área de sustentabilidade, e a verdade é que muitas vezes a sensação é que há apenas uma necessidade de atender a requisitos legais e demandas de órgãos ambientais. Ou então atender às necessidades e às expectativas de investidores, porque entendem que investir em sustentabilidade agrega valor e é algo que traz maior rentabilidade. A discussão aqui, para mim, Murdoch, ela é muito mais ética do que neoliberal. Então, as escolhas que a gente faz hoje, sem dúvida nenhuma, vão impactar naquela curva que você mostrou. No momento que a gente precisa tomar uma atitude e bolar uma nova estratégia. As cidades já passaram do ponto e já está na hora da gente ter um olhar mais cuidadoso, mais integrador com as questões ambientais. Eu acho que a complexidade do que aqui é colocado certamente traz uma certa, muitas vezes, dificuldade de compreensão e colocar, como é que a gente vai colocar isso, né, nos nossos projetos. E eu acho que é simplesmente através de um pensamento ético, sabendo que a natureza tem sim seus padrões, que a gente deve respeitar, a partir desse olhar, desenvolver ações mais éticas e mais preocupadas com o consumo dos recursos naturais e como a gente vai entregar, né, os subprodutos desse consumo à natureza. São questões que merecem muita atenção e aqui, de maneira filosófica, entendo eu, você está colocando absolutamente muitos pingos nos is, baseado em muitas teorias, para que a gente ajuste o nosso rumo o quanto antes. Então, o crescimento das cidades nada mais é do que o crescimento da própria sociedade, e a gente está vendo que, nas imagens aqui mostradas, que muitas vezes nos parecemos mais com um câncer do planeta do que efetivamente uma espécie que está em composição. Então, é um ponto extremamente importante que a gente entenda. Não entramos no antropoceno à toa. O antropoceno é a nova era geológica marcada pela força humana em modificar os modelos e os sistemas naturais. E todos esses gráficos que você aqui demonstra, com todas essas redes, muito me lembraram, infelizmente, a propagação de algo ruim na natureza. Me sinto muitas vezes como fazendo parte de uma colônia de bactérias, como aqui você colocou, que está trabalhando para destruir o nosso planeta. Eu não gostaria que fosse assim. Mas é possível mudar, eu acredito. Mas ainda temos um caminho muito longo aí de conscientização, mudança de cultura, de percepção sobre a relevância das questões ambientais. As cidades, elas são um indicador claro de que a sustentabilidade está sendo negligenciada. E é fundamental que isso mude, que esse olhar mude, que a gente amplie esse olhar por uma discussão muito mais biológica. Hoje em dia se fala muito em soluções baseadas na natureza, e é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que pensar em integrar cada vez mais as soluções baseadas na natureza nos projetos das cidades, tentar pensar eticamente na gestão das cidades, porque essa é a nossa única chance. Então, Canejo, maravilhoso. Eu acho que, na verdade, nós somos bactérias e temos que aprender com as bactérias. Eu vou mostrar isso aí, né, nos próximos slides. Pode retornar a apresentação, por favor? Obrigado. É muito divertido, né? Porque as colônias bacterianas parecem cidades e elas se comportam como tal. Muito importante a gente gravar desse slide a necessidade de nutrientes. Como é que nós, bactérias, e as bactérias de verdade, elas se comportam. Eu vou mostrar uma experiência que é o seguinte. Isso é um bolor, é um mofo que está sendo aplicado, e aqui nós temos uma opção de, parece umas pipocas, isso não, isso na verdade são cornflakes, sucrilhos, né? E aí no meio
patacão de bactérias. Então, qual é a experiência que estão fazendo? Como essas bactérias vão solucionar a conexão desses pontos, criando redes de alimentação. Então, vamos dar uma olhada. Tá acelerada, é claro. Agora, a gente observa que ela começa a explorar em volta e criar conexões. E, aos poucos, algumas conexões vão se fortalecer e outras vão desaparecer. Isso, por que se dá dessa maneira? A colônia cresce e vai fazendo experimentações até chegar na solução ótima, na solução ideal. Isso demorou mais ou menos uma semana para acontecer, né? Para se formar essa rede. Agora, o que é mais legal? Isso não foi aleatório. Essas cidades não. Isso aqui, essa disposição é de Tóquio e das cidades em volta. Ou seja, se faz uma comparação depois da solução do mofo com a solução do homem. E vai se ver que o homem demorou 70 anos para chegar na solução ideal que a natureza já gerou em uma semana, em muito pouco tempo. Ou seja, a capacidade exatamente, ou seja, como nós, inclusive, nos comportamos como bactérias. A bactéria foi capaz de solucionar um problema altamente complexo, que é da conexão entre as cidades, entre os pontos, da forma ótima, otimizada. Bem legal. Esse é o bolor limoso. Esse é genial. Olha só que engraçado, gente. É Londres e é uma bactéria filamentosa. Parece a mesma pessoa, não parece? Se você for para a essência disso. Né? Ou seja, nós temos núcleos que se expandem e tentam se conectar, formando redes. Eu acho que essa é a questão. Paris, também somos bactérias. Ou seja, se nós podemos fazer uma analogia das cidades com o organismo vivo, o que eu devo substituir? O que eu devo considerar? Né? O que eu posso trocar pelo quê? Pelo seguinte, temos que considerar o meio, porque o nosso meio ele é complexo, clima, fatores sociais importantíssimos, ambiente legislativo. Posso avançar nesse sentido? Não posso. Isso aqui é um limite de propriedade privada, já tem dono, ou não posso atingir, ou às vezes a gente mesmo assim a gente atende. E quais seriam os nutrientes das cidades? Principalmente o fator econômico. Baseado nisso, resolvi fazer, há muitos anos atrás, começar uma pesquisa, que era exatamente isso. Que era o problema que o próprio Canejo já expôs agora antecipadamente, que é o problema da sustentabilidade, planeta urbano. Eu vou passar isso um pouco rápido. Tá? E a oportunidade principal que a gente tem de consertar as cidades é no momento em que a cidade cresce. Ou seja, Rio de Janeiro a gente tem que ter, por exemplo, ações pontuais, mas o Rio de Janeiro não vai crescer mais. Acabou. Vai ter 8 milhões de habitantes. O que o Rio de Janeiro tem que fazer é entender que ele é uma metrópole com 17 milhões de habitantes. Isso é outro problema. São Paulo não vai crescer mais. O crescimento é residual. Só que algumas cidades no Brasil elas vão crescer, e a oportunidade de crescimento que a gente tem é no momento em que ela cresce. Por que vão crescer? Porque vão se instalar fábricas, vão se instalar coisas. A gente sabe que a gente espera e torce que isso aconteça. Então, feito essa pergunta, né, como é que eu consigo resolver isso? Resolvi acompanhar o estudo de uma cidade chamada Itaguaí, que é aqui perto da Barra da Tijuca, perto ali dos Bandeirantes, né? E que ia receber, num determinado momento, muitos investimentos. Ia ter um porto, ia receber uma fábrica de submarinos nucleares, Brasil, submarino nuclear, beleza. Né? E a reboque, muitos investimentos iam entrar nessa cidade. Ou seja, ela ia receber muitos nutrientes, e a gente queria entender que, através desses nutrientes, investimentos, como é que ela ia se desenvolver. E aí começamos a fazer alguns questionamentos sobre essa cidade de Itaguaí, como que ia funcionar.
Vou passar rapidamente aqui, mas é como a cidade se desenvolve, ela parece um ovo e ela vai se espalhando, né? Vai se espalhando, que não é uma bactéria, só que ela encontra limites. Que limites são esses? É o limite da estrada, é o limite da propriedade privada, é o limite da rua, da estrada de ferro, é o limite das regras de legislação, ou seja, não posso das áreas preservadas, ou seja, a cidade ela tenta se espalhar de uma maneira sempre radial, só que ela vai batendo nos obstáculos e isso acaba gerando o formato das cidades. Pois bem, então aqui nós temos uma questão geral aqui importante, como é que era a cidade, isso por volta de 2005, uma forma muito definida, principalmente pela essa linha amarela aí, que é a BR-101, a famosa Rio Santos. Petrobras embaixo, Companhia Siderúrgica Nacional, evitavam a expansão da cidade para baixo, porque construir no terreno da Petrobras é complicado. Pois bem, vamos dar uma olhada em alguns investimentos. Aqui é o Porto, Porto logo ao lado logo aqui na saída de Itaguaí, Porto do Açu. Aqui a fábrica de submarinos, em Itaguaí. Não sei como eu consegui esse CAD top secret aí, mas eu sei que eu consegui. E rapidamente vou passar para os investimentos, ou seja, principalmente número de empregos. Eu vou investir, vou agitar a economia e vou gerar emprego. Emprego gera o quê? Pessoas. Vamos lá. Então, eu vou botar o Porto em 2016, aeroporto, arco metropolitano. Oferta de empregos gera uma atração de pessoas que vão migrar, que vão fazer uma pressão habitacional na cidade e, por sua vez, elas vão fazer uma pressão na infraestrutura. O que é isso? A pessoa vai lá, né? Quanto mais gente, mais eu tenho que beber água, mais eu tenho que retirar lixo, vou ter mais problemas de crime, mais eu vou ter... melhores vão ser os salários, aquela coisa que a gente já olhou justamente lá no início da nossa conversa hoje. Tá? Passar rapidamente pelo número de empregos gerados entre empregos diretos e indiretos. Isso é uma escala econômica, isso é uma tabela econômica. Fábrica de submarinos, Companhia Siderúrgica Nacional. Isso, gente, durante a etapa de obra, porque isso tem um faseamento. Tá? Etapa de operação agora, muitos empregos, aeroporto, CSN Gerdau, ou seja, moral da história. Não? Durante a etapa de obras eu teria 21 mil empregos gerados. Tá? Durante a etapa de operação, 140 mil empregos gerados. Fazendo uma média de moradores por habitação, uma média confortável de 3 pessoas, na verdade, naquela época era 3,6 pessoas, a gente projetou uma população, caso todos os investimentos fossem posicionados, né, na etapa de obra, 200 mil pessoas, e na etapa de operação, até 715 mil pessoas. Moral da história. De uma cidade de 100 mil, em 10 a 15 anos eu poderia ter uma cidade de 700 mil pessoas, ou seja, 7 vezes maior. Isso tem um impacto enorme sobre a materialidade urbana, sobre a questão urbana. Né? Como é que essa população se distribui? E todo mundo vai morar na cidade? Não. Aí a gente tem uma ciência da gravitação, né, demográfica, ou seja, como as pessoas se espalham no território. E a loucura é que essa teoria nos recomenda o uso da gravitação de Newton, aquela lá criada ali no século de 1750, né, lá atrás, onde a massa é substituída pela riqueza. Ou seja, quanto mais rica a cidade, mais ela atrai. Em compensação, essa atratividade ela é perdida pela distância. Então, baseado nisso, que chama-se fator de Voorhees, a gente teria essa distribuição dessas 700 mil pessoas. Eu estou mostrando apenas um cenário. Nós elaboramos 3 cenários naquela época. Tá? Mas Itaguaí recebeu um impacto populacional enorme aqui, quase metade dessa população. E aí o que acontece? O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Se eu vou ter
em 10 anos, um horizonte de um aumento de 5 vezes, de 4 a 5 vezes da minha população, eu posso me programar para que isso aconteça. Eu posso já... provavelmente minha economia vai crescer, eu posso construir hospital, eu posso construir delegacia, eu posso construir corpo de bombeiro. Quantos, de acordo com o nosso crescimento escalar da nossa ciência de estudo biológico? Nós conseguimos fazer uma regra de equipamentos públicos necessários para isso, baseado no meu cenário. Então, eu posso criar uma linha de tempo com uma programação para assentar essas pessoas. E te digo mais, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou crescer horizontalmente ou vou crescer verticalmente. Daí eu vou ter que negociar o quê? Densidade habitacional por hectare. Não? A hipótese que a gente estou mostrando aqui para vocês é uma hipótese média, 410 mil pessoas, que, por sua vez, elas obedecem a um padrão de consumo, ou seja, o camarada de classe A, ele vai ter um carro. Nem sempre o camarada de classe D e E vai ter um automóvel. E isso, será que é isso que eu quero, uma cidade cheia de carro? Será que eu quero favorecer o transporte público? Ou seja, a possibilidade da elaboração dos cenários urbanos me coloca um leque de possibilidades nas quais eu, como político, como gestor político, eu tenho que dizer, quero ir para esse lado, e até mesmo você debater com a ordem urbana, com as pessoas, né, fazer um planejamento participativo, debater com a sua Câmara de Vereadores para ver o que as pessoas querem. Só que o que a gente observou, daqui a pouco eu falo um pouquinho, é que as pessoas não olham 2 metros além do seu nariz. Tá? É impossível. Só para mostrar para vocês como é que a gente elabora essa previsão. Esse aqui era uma previsão do IBGE para 2010, nós teríamos uma classe média grande, maior do que a classe D e E, ou seja, era uma previsão otimista do IBGE, trabalhamos com ela. Então, teríamos esse número de pessoas. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você, Anderson. Tem uma cidade vazia. Aí chega um camarada que é mais rico, Canejo pode responder também. Chega o cara que é mais rico, chega a classe média, chega o pobre. Quem vai escolher onde vai morar primeiro? O rico, o classe média ou o sujeito mais sem recursos? Quem vai? O rico. O rico pega o primeiro pedaço do bolo. Ele vai lá e diz, este lugar é meu, porque eu posso pagar. Quem pega o segundo pedaço? A classe média. E quem pessoal mais sem recursos, naturalmente vai pegar as sobras. Este é o único fator que nós não conseguimos simular em computadores, porque eles dependem de uma escolha humana. Qual é o melhor lugar para morar? Porque você tem variáveis de vista, variáveis de acessibilidade, tem uma porção de coisas que você escolhe no momento que você coloca o lugar dos sonhos onde você vai habitar. E é interessante, foi a única coisa que nós não conseguimos tabelar. O único processo de decisão que a gente não conseguiu colocar num processo algorítmico, vamos dizer assim. Volta à apresentação rápida. Canejo, você quer comentar alguma coisa? Acho que essa é para você também. Então, totalmente de acordo aqui, Murdock. A questão é simples, né? O capital, ele é quem toma a decisão. Sempre a primeira decisão. Isso também é um fenômeno das cidades, desde as cidades mais antigas. Então, a concentração de capital ela é só mais um indutor aí. Então, até então, eu acho que a gente precisa, né, aprender a distribuir melhor esse poder decisório do capital. Mas esse é papo também complicado, né? Difícil, no modelo neoliberal que a gente conhece. Bota complicado nisso. E vem aqui discutido. Mas é um passo importante que a gente precisa dar em prol da cidade, né? Não existe um zoneamento perfeito, né? Mas o fato é notório, né? O capital ele decide os melhores lugares para a ocupação das classes A e B, é óbvio, sempre, né? Em função disso. É isso. Apresentação, por favor.
É isso. Então, maravilha. Olha só, eu já sei quantas pessoas tem, a cidade vai ter durante os anos, eu já sei qual é o perfil de consumo dessas pessoas, porque eu também vou analisar o perfil de consumo, porque o fulano vai ter carro, outro não vai ter, outro vai desejar ter, outro vai ter outras necessidades, vai querer um campinho de futebol perto da casa dele, e a gente consegue analisar as pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. Tem os limites de construção, então essa equação ela começa a ficar cada vez mais fechada, ou seja, já tenho o número de pessoas, sei quem vai morar, sei quantas pessoas e qual o perfil de consumo. Que maravilha! Uma pergunta que eu tenho que responder. Eu vou crescer de forma horizontal ou eu vou adensar minha cidade verticalizando? Nós sabemos que quanto mais densa a cidade, mais eficientes são os serviços. Que serviços são esses? É cobertura de segurança, cobertura de ambulância, distribuição de água, retirada de dejetos, serviço de saneamento. Uma cidade compacta é tudo que a gente procura hoje em dia. Então, fizemos análise bairro a bairro para saber se conseguiríamos adensar. Para quê? Para entendermos a extensão de que a cidade teria durante o tempo, durante o momento. E o que seria importante para isso? Fazer um planejamento, ou um plano diretor exatamente igual ao que estamos fazendo no Rio de Janeiro nesse momento. Naturalmente, a evolução que chegamos à conclusão é que algumas pessoas de classe A iam morar no centro, só que boa parte delas gostariam de morar um pouco mais afastadas, simplesmente porque morar afastado em Itaguaí ainda é morar perto de carro, você tem uma qualidade de vida boa, e que a cidade iria ter um vetor de expansão aqui para além da rodovia BR-101, que eu estou colocando aqui. Aqui são... Itaguaí não está dando para ver direito aqui, mas espero que vocês consigam ver corretamente na edição final. Itaguaí como era, Itaguaí como ficou. O que eu acho importante a gente observar nesse momento é que não apenas Itaguaí cresceu, mas também a região aqui de Santa Cruz, Campo Grande, próximo a Itaguaí, cresceu absurdamente. Isso aqui é Itaguaí em 2014, isso aqui é Itaguaí em mais ou menos 1995. E nós já começamos a perceber, inclusive, as conexões com Seropédica, ela tendo uma conurbação urbana aqui com a região de Santa Cruz, aqui com as outras cidades aqui litorâneas. Essa colônia de bactérias, que eu vou chamar de cidade, ela começa a lançar seus tentáculos para se alimentar também das outras cidades, em conjunto. E, só para a gente começar a terminar, o que aconteceu com Itaguaí? Não? Tudo que a gente falava em 2007, 2008, quando fizemos essa pesquisa, inclusive chegamos a falar com a Prefeitura de Itaguaí para alertá-los, começou a acontecer, só que nós só prestamos atenção depois que o problema está posto. Então, aqui, em 2013, a região de Itaguaí pode ver a população quase triplicar. Mas é exatamente o que a gente tinha colocado. Como não tivemos um censo, fizemos algumas medições. Em 7 anos, passamos a ter um veículo para cada 3 habitantes de Itaguaí. Olha só que beleza. A arrecadação de IPTU em 6 anos mais do que dobrou. Ou seja, está tudo exatamente dentro da curva de crescimento que nós tínhamos previsto. A arrecadação de impostos em 6 anos triplicou. Começou a aparecer shopping center. Shopping center. Né? A parte hotel. Casas parecidas com a Barra da Tijuca. Né? Com 2 carros na garagem, piscina, etc. E tal. 2014, mansão imperdível no centro de Itaguaí. Valor R$ 4 milhões em 2014. 4 milhões de reais. Né? Vamos dizer que esse preço está salgado. Edifícios de vidro. Verticalização. Ou seja, já em 2014 já se detectava o que nós tínhamos anunciado 6 anos antes. Vou colocar aqui, eu não sei se tem som. A gente consegue colocar som nesse vídeo?
Acho importante. Vamos testar? Opa. Deixa eu ver aqui. Andamento das obras do Arco Metropolitano, o movimento no Porto de Itaguaí tem crescido muito, tanto de importação quanto de exportação. E o local vem ganhando status de polo logístico de carga. Atualmente passam por aqui 200 mil contêineres por ano. E ao redor do porto, as obras não param de surgir. Mas o desequilíbrio também traz novos desafios. As ruas do município não comportam o movimento dos caminhões. Fica difícil da gente transitar aqui. Isso aqui passa ônibus, passa Kombi de transporte coletivo. E eles têm que melhorar isso aqui pra gente. Segundo uma pesquisa feita pela Firjan, desde o início das obras do Arco Metropolitano, a população cresceu cerca de 60%. Até 2014, pode aumentar 150%. Todas as funções urbanas, as infraestruturas urbanas, se não receberem investimento para acompanhar o crescimento industrial, vai ficar cada vez mais frágil a situação da população de Itaguaí em relação a essas questões. A falta de luz tem sido constante, falta d'água, falta de um posto de saúde no bairro e transporte, que a gente depende de Kombi, porque ônibus é de 40 em 40 minutos. Acho que falta mais preparação. Mais postos de atendimento para pagamento de contas. Você vai no mercado, você fica horas numa fila, porque a quantidade de pessoas é grande. A cidade aqui não tem estrutura para o tanto de gente que está vindo aqui para a cidade. E não temos hospitais, então você tem que passar mal, tem que morrer, tem que desmaiar, aí para ser atendido aqui no hospital aqui de Itaguaí, entendeu? Tem que crescer e crescer como um todo, tá desequilibrado. Os investimentos estão acontecendo, vão acontecer, mas são projetos que precisam ser acelerados para poder andarem no mesmo compasso do crescimento industrial. Se aqui o desenvolvimento chega em alta velocidade, o caminho não pode ter obstáculos. Moral da história. Todo mundo estava sabendo, porque eu já tinha ido na prefeitura avisar. Né? Só que as pessoas não acreditam que é possível, né, a gente criar uma ciência. E a gente sabe que é muito mais barato, a lei de Sitter nos diz isso, é muito mais barato a gente planejar e antecipar do que a gente correr atrás depois. Vou dar um exemplo, Barra da Tijuca. Né? Teria sido muito mais barato fazermos o metrô lá na década de 70, 80, do que fazer agora. Porque agora nós temos problema. Por que encarece tanto? Porque nós temos que pagar pelo território que estamos ocupando. Né? Tem um valor de terra. Ou seja, fazer com antecipação é a solução. Por isso que essa ferramenta de se observar cenários do futuro, dos futuros das cidades, ela é essencial. Eu acho que tem algumas recomendações, né? Ou seja, é super preciso, tem que ser um plano suprapartidário. O que é isso? Que ultrapasse os 4 anos de mandato. Eu recomendaria a todos os partidos políticos, é uma iniciativa que eu já comecei a fazer, a sacramentarem um plano comum, porque todos devem remar para o bem-estar da população. Podem discutir se vão ser mais neoliberais, se vão ser mais à esquerda, mais à direita, mais para o centro, mas tem algumas coisas que não tem discussão. Né? Limpar o planeta, utilizar um processo sustentável, não tem discussão. Tem que assinar um papel e dizer, eu me comprometo com isso, com isso, com isso. Né? A participação das universidades tem que ser ampliada. As universidades estão devendo. Estão devendo. Elas não estão devolvendo para a sociedade tudo que elas podem dar. Né? Nos fechamos em pequenos feudos de conhecimento e a gente não devolve, não troca com o poder público, a gente não troca com nenhum outro sistema, a gente fica simplesmente nos premiando e batendo palmo para o nosso currículo Lattes. E eu estou falando universidade em todas as instâncias. Tá certo? Naturalmente, temos que ter uma necessidade de monitoramento constante. E no final das contas aqui, vamos ver aqui se eu consigo adiantar. Eu acho que sim, é possível se estabelecer uma teoria unificada para elaboração de cenários urbanos. Só que também acho muito importante que, na formação de novos profissionais, a gente tenha um olhar
multi e transdisciplinar, principalmente para arquitetos. Então, eu acho que a profissão do arquiteto hoje o cara está frito. Ele tem que entender de biologia, tem que entender de economia, tem que entender de saúde, medicina, porque vai projetar os edifícios pós-pandemia. Ou seja, um ramo de disciplina só não é capaz de confrontar a multiplicidade e a dificuldade das variáveis envolvidas. Tá? Aqui alguns exemplos, a gente consegue distribuir pelo tempo esse tipo de ação, utilizando o sistema de redes, né? A gente já usa isso, e uma mensagem de esperança. Nós estamos aqui nesse centro, aqui, no momento de uma decadência. Só que eu trabalho, Canejo trabalha, tem muita gente que está trabalhando, vocês aqui da UiA estão trabalhando para disseminar conhecimento e para que a gente possa fazer uma curva de ascensão em relação à nossa sobrevivência e ao nosso futuro e o futuro das próximas gerações. Então, eu acho que, com isso, eu encerro essa longa palestra. Quem teve paciência de ouvir, eu vou agradecer demais. E eu queria que o Canejo também fizesse as suas últimas considerações. Bom, Murdock, vou só encerrar aqui rapidamente, agradecendo mais uma vez pelo convite, entendendo que a questão ambiental ela vai muito além, né, da questão econômica, entendendo que a questão ambiental ela foi absolutamente deturpada pelo modelo neoliberal que a gente enfrenta hoje. Todos aqueles desejos hedonistas de consumo que são plantados na nossa cabeça movem uma máquina de degradação ambiental bastante complexa e que a gente consegue ver, através de toda essa discussão que a gente teve hoje, o impacto desse afastamento das questões ambientais. Então, ter esse olhar no qual a gente se coloca tal qual as bactérias, tal qual outros animais, que é o correto, no mesmo ambiente, nos ajuda bastante a entender o futuro que a gente quer. Eu acho que é um tema, como eu disse, sofisticado, e eu torço muito para que muitas pessoas consigam absorver pelo menos um pouco disso aqui que está sendo colocado hoje nas suas práticas, nas suas rotinas. Porque a necessidade ambiental ela é urgente. A necessidade de rever o nosso padrão de relação com a natureza ela é urgente. A gente, como você bem disse, já está chegando no ponto complexo da curva. E é fundamental que a gente incorpore cada vez mais as questões ambientais no nosso dia a dia. Na nossa preocupação. A sustentabilidade, Murdock, é muito complicado, falar de sustentabilidade, mas eu gosto sempre de usar um exemplo aqui metafórico, que é o que eu vou utilizar para fechar a minha fala. Se eu tivesse que fazer uma oferta para vocês agora, de 3 coisas, e você vai poder escolher uma dessas coisas e vai ter acesso infinito a essa coisa. Entretanto, das outras 2, você não vai poder ter acesso nenhum, absolutamente nada. Essas 3 coisas são ar, água e alimento. Aí você começa a ver as pessoas pensando, eu escolho ar, eu escolho a água, eu escolho o alimento. Quando, na verdade, é impossível viver sem os 3. O dilema da sustentabilidade está aí. Nessa analogia, nessa metáfora, eu não dei uma escolha de vida. Eu dei uma escolha de morte. E a sustentabilidade, ela precisa imperar nas decisões do poder público, ela precisa imperar nas escolhas da iniciativa privada, ela precisa imperar no dia a dia da sociedade, porque não dá para pensar em um futuro comum apenas com o desenvolvimento econômico. Equilibrar o desenvolvimento econômico, a degradação ambiental e também ao desenvolvimento social é fundamental. Já não é mais uma escolha de futuro, é uma escolha de presente, se a gente quer ter um futuro.
Então, Murdock, acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez o convite, te parabenizar pela fala, pela linha de raciocínio, por todos esses elementos que enriqueceram, né, essa tarde de hoje. Eu saio dessa palestra absolutamente motivado, com o seu olhar, né, e totalmente, assim, concordo 100%. É isso. Essa área ambiental, ela é ela é transdisciplinar e ela precisa, assim, de uma integração muito grande de todos os saberes para que a gente resolva esse que é um problema de todos. Tá? Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, né, e pela oportunidade de estar aqui debatendo um pouquinho com você sobre esse assunto. Eu é que agradeço. Eu acho que você é um craque. Não é para rasgar seda, não, mas você é uma referência para nós na universidade. Então é uma honra para que o curso de arquitetura possa ter estendido a mão para o curso de engenharia, e eu acho que temos que, juntos, estender a mão a outros cursos e pedir ajuda para a gente. Com certeza. Our common future, nosso futuro comum, seja garantido. Obrigado. Muito obrigado, Anderson. Bem, Murdock. Obrigado a todos. Nós aqui agradecemos aqui da Expo, da UIA, a presença de vocês, viu, Canejo e Murdock, a própria UVA, por ter nos trazido essa discussão aqui, nos ter propiciado fazer essa discussão. Eu estou aqui com uma pulga atrás da orelha, Canejo, se você me permite. A gente, obviamente, percebe que o consumo tem sido, talvez, o ponto central desse desequilíbrio ambiental que a gente vive hoje e vem num crescente, né? Mas também podemos dizer que é inegável que a gente percebe o consumo com a tal pegada sustentável crescendo também. Não sei se você percebe assim. A dúvida é, isso acontece porque de fato há uma consciência, um crescimento da consciência ambiental por parte do consumidor, ou isso é simplesmente um atendimento à pressão das normas ambientais? Como é que você vê isso hoje? Eu sou eu sou esperançoso, mas eu acredito que a gente vive uma tendência de consumo verde. Eu acho que as estratégias hoje utilizadas por muitas empresas são de agregar valor a partir, né, de uma pasta sustentável, de uma imagem sustentável que é passada. Que é muito bom por um lado, sem dúvida nenhuma, porque pelo menos a gente reflete um pouco sobre os nossos padrões, isso ajuda, contribui. Mas quando a gente tem esse pensamento aliado exclusivamente com retorno financeiro, eu me sinto frustrado. Porque a ideia não é você consumir aquilo que é considerado sustentável indefinidamente. A ideia é consumir a partir do momento da sua necessidade. A questão é que nós somos o tempo inteiro subjetivados. E muitas vezes é difícil saber exatamente o que é sua vontade e o que é imposição a partir de uma estratégia XYZ de marketing de consumo. Então, hoje, ter o poder de decisão sobre o consumo é algo muito complexo. Porque nem sempre a gente sabe o quanto a gente foi fabricado para ser um consumidor. Então, a gente esbarra numa tendência que é óbvio que seria o ideal se ela não fosse baseada na exploração de um mercado. Se ela fosse baseada num princípio ético de preservação ambiental, seria tudo lindo e tudo perfeito. Mas usar a sustentabilidade como estratégia de agregar valor para ter maior rentabilidade é algo que, para mim, é um paradoxo. Não que eu acho que a gente está limitado a viver na medievalidade, não acho isso. Eu sou a favor da tecnologia, mas eu acho que a gente não precisa de tanta tecnologia como a gente tem hoje. A gente não precisa crescer mais, a gente precisa fazer o dever de casa.
Essa lógica do crescimento a qualquer custo, que é impulsionada, sem dúvida nenhuma, pelo consumo, pelos mercados de uma maneira geral, ela que é absolutamente insustentável. Então, esse modelo econômico e a força que o modelo econômico tem, né, que eu acho que precisa ser um pouquinho revista. O desejo que muitas vezes as nações e as empresas têm de crescer a qualquer custo é que eu deveria ser questionado. Não precisa mais crescer, precisa equilibrar. E eu acho que para o modelo neoliberal isso é a morte. Então, assim, o nosso inimigo ele é um inimigo muito grande, ele é um inimigo muito forte. Então, pode parecer um pouco utópico, mas o poder de consumo é a nossa melhor arma, se assim podemos dizer, para reduzir os estragos desse modelo econômico, né, no ambiente. E aí, só para fechar, eu acho que eu não entrei muito nisso na minha fala anterior, mas existe esperança no desenvolvimento de um modelo econômico circular, né, que corrobora muito com muitos pontos que aqui o Murdoch colocou. O desenvolvimento de uma economia circular é possível, é viável. Enxergar resíduo como alimento para outros processos é possível. Integrar os sistemas naturais a um modelo econômico é possível. E a gente está vendo um crescimento, obviamente nos países mais conscientes, aqueles que apresentam alguma resistência a esse modelo neoliberal, de estratégias circulares, né, para resolver os problemas da indústria e das cidades. Então, eu acredito que o caminho seja mais por aí, né, limitar o crescimento e investir no modelo econômico circular. E aí sim. Sua presença aqui, pelo esse debate, pelos seus conhecimentos. Murdoch, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui presente conosco. Acho que as políticas públicas elas precisam virar políticas de Estado e não de governo. E nesse sentido, eu acho que o único caminho para que isso aconteça é quando a população consegue, de fato, tomar conta delas, absorvê-las como, de fato, políticas públicas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em governos e já percebi isso acontecer. Determinada política pública feita por um determinado governo, quando apropriado, de fato, pela população, vira política de Estado, independentemente de que governo virar depois, né? E vi isso acontecer, acho que isso de fato é possível, né? Eu acho que só assim a gente vai fazer uma soma para que o bolo fique melhor dividido, né? Vamos dizer assim. Bem, gente, muito obrigado pela presença de todos, agradeço novamente a UVA por esse debate e até o próximo Conversa com o Especialista.